Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus para o teu coração. E para isso nós iremos ler o texto que está em Marcos capítulo 10, versículos 6 ao 8. O texto diz: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por esta razão o homem deixará seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. O que nós podemos observar neste texto é que ele nos diz que um homem e uma mulher, ao iniciar uma vida a dois, ao se casarem, eles passarão por um processo o qual é gradativo. O texto diz que ambos, homem e mulher, se tornarão uma só carne, ou seja, se tornarão um só corpo. Eles não serão mais duas pessoas, mas sim uma única pessoa. Então, esta união, ela não se dá de maneira automática, no momento que chegamos diante do ministro, do evangelho, de um líder espiritual, nem mesmo de um cartório, onde assinamos ali um acordo, onde ambos irão viver juntos a partir daquele momento. Não. O texto está falando de algo que é gradativo, algo que se dará com o passar do tempo, algo que será um processo, por que não dizer lento, onde muitos detalhes, onde muitos fatores devem ser observados. E isso não há uma regra, isso não é um cronograma, isso é indiferente, ou seja, isso é particular de cada casal, de cada pessoa, cada família. Cada um vai observar e vai entender e vai conceber, na verdade, de forma diferente. Mas o fato é que passaremos por esse processo, o qual se inicia no dia do enlace matrimonial, e que na verdade talvez nunca termine, porque na convivência com a pessoa, na convivência de um homem com a mulher, de uma mulher com o homem, sempre há algo a ser observado. Uma coisa que nós observamos é que antes do casamento, parece que nós só conseguimos ver as qualidades daquela pessoa, a qual nós estamos enamorados, estamos apaixonados, né? Há quem diga que o amor é cego, não é verdade? E parece que isso tem um pouco de verdade, porque nós só conseguimos ver o lado bom, o lado fácil das pessoas. Mas a partir do momento em que estamos debaixo do mesmo teto, com o passar dos dias, dos meses e dos anos, nós podemos observar que alguns detalhes, alguns fatores naquela pessoa que parece que até então nós não tínhamos percebido, parece até que não existia naquela pessoa. E muitos casais ou muitas pessoas dizem: mas antes você não era assim, antes você não tinha esse defeito, antes você não tinha essa qualidade, antes você não agia dessa maneira. Quando isso não é bem verdade. Às vezes aquela pessoa, o homem, já agia daquela maneira, a mulher já agia daquela maneira, mas nós não percebemos isso. E isso é um fator que, como nós falamos, com o passar dos dias, dos meses e até mesmo do ano, nós começamos a perceber. Mas a palavra de Deus diz que nos tornaremos um só corpo. E como se dará isso? Esse é justamente o ponto X da questão. Nós temos que aprender a conviver com essas coisas que não são agradáveis para nós. Temos que observar que há muitas qualidades, vamos dizer assim, que eu vou gostar, que você vai gostar no seu cônjuge.
mas tem aquelas coisas que não, que serão, de uma certa forma, difíceis para nós. Então nós precisamos, muitas vezes, para nos tornarmos um só corpo, abrir mão dos nossos direitos, abrir mão da nossa razão, não é verdade? É como se pegasse dois vasos, né, de barro e quebrasse aqueles dois vasos. E daqueles cacos que restou, daquelas migalhas que restou daqueles dois vasos, o oleiro pegasse e trabalhasse de forma que não fosse mais dois vasos, mas um só. É justamente isso que esse texto está dizendo. Mas nós precisamos entender algo nesta ilustração. É que não é num passe de mágica, não é no segundo que isso vai acontecer. Não. Isso demanda tempo, isso demanda um processo, isso demanda algo que talvez seja trabalhoso, né? Não basta apenas o oleiro olhar para aqueles dois vasos e num passe de mágica fazer com que eles se transformem. Então, para que nós sejamos um só corpo com o nosso cônjuge, com o nosso companheiro, de forma semelhante, precisamos passar por esse processo. É um processo doloroso, um processo que muitas vezes era atrito, um processo que muitas vezes aqueles pedaços parece que não vão se encaixar. E em um determinado momento você pode dizer, não tem como ser um só corpo com ele. Não tem como ser um só corpo com ela. Isso é impossível. E é verdade, isso é uma grande verdade. Vai chegar um momento do teu casamento, da tua união, que você vai dizer, olha, eu desisto, não tem como seguir adiante, não tem como nós nos harmonizarmos e nos tornarmos um. É quando nós precisamos, querido, voltarmos para a palavra de Deus, que o Senhor determina que nos tornaremos um só corpo. Você está entendendo? Então, para que isso venha a ser uma verdade no teu casamento, na tua vida conjugal, é muitas vezes necessário você estar disposto a sofrer esse atrito, a sofrer talvez uma dor, a sofrer muitas vezes uma decepção. Sim, às vezes temos que sofrer, né? Há quem diga que as mais belas rosas produzem espinhos, né? Então nada é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Nós temos qualidades, mas também temos nossos defeitos, né? Não existe perfeição no homem, não existe perfeição na mulher. Sabedores disso, devemos estar dispostos a abrir mão daquilo que nós pensamos ser. Pensamos ser perfeito, e sendo perfeito, ou sendo o dono da razão, eu não vou sofrer esse atrito, eu não vou sofrer essa perda, eu não vou abrir mão do que é meu direito, até porque mesmo vivendo em uma sociedade em que mostra que, por um lado, que o homem é o todo-poderoso, que manda e faz e acontece, e por outro lado também há um movimento que diz que a mulher não deve estar, né, fazendo a vontade do seu marido. Não, ela tem que mostrar que ela é poderosa, que ela é mais importante, ela é tanto importante quanto. Em alguns casos nós vemos que parece que a coisa vai mais além. Parece que a mulher tem que mostrar que ela está por cima, não é verdade? Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós nos amamos, que tenhamos uma vida abençoada, que vivemos em harmonia, que realmente essa palavra venha se cumprir na nossa vida. Que sejamos um só corpo. E o que isso quer dizer? Que nós temos que, seja qual for a questão, nós chegarmos a um acordo, chegarmos a um denominador comum, não é verdade?
E isso tanto o homem como a mulher. Às vezes o homem tem que, vamos dizer assim, aceitar aquilo que sua companheira diz, como da mesma forma a mulher. Tem que haver, é óbvio, como já falei, que virá atrito, haverá momentos difíceis, mas devemos repensar, reavaliar, na verdade, aquela questão, né, com calma, né, e entender que nós somos um e que se nos amamos e se nos propusemos viver uma vida dois e construir um lar e construir uma família, assim como antes do enlace, assim como antes do casamento, nós pensávamos da mesma maneira, planejávamos tudo junto, né? Decidíamos tudo junto. Se antes nós conseguimos fazer isso, né? Tínhamos os mesmos sonhos, os mesmos ideais, por que não fazer isso depois? Não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, é o momento de você parar, de pensar que talvez a falha esteja na outra pessoa, que você seja o dono da razão. Não. Dificilmente haverá o dono da razão. Dificilmente. Haverá duas pessoas que se propuseram a viver junto, a construir um lar e uma família. E para isso, ambos precisam andar em harmonia, andarem em comum acordo, para que as bênçãos de Deus desçam sobre nossas vidas. Então, quando nós nos propusermos a isso, a nos tornarmos, a passar por esse processo, e quanto antes nós aceitarmos isso, que há um processo de nos tornarmos um só corpo, com a pessoa amada, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, quanto antes nós entendemos isso, que inevitavelmente sofreremos esse processo, quanto antes nós entendermos isso, mais verdade, ou mais rápido, isso se tornará uma verdade na nossa vida. Então o desejo de Deus é que os dois se tornem um só corpo, e assim possam, sem empecilho algum, ter uma vida de sucesso, ter uma vida abençoada, e que as bênçãos de Deus possam verdadeiramente repousar sobre o teu lar e sobre a tua família. Amém, meu irmão? Guarda esta palavra no teu coração.